Obrigado pelo teu amor. Sim, Senhor. Obrigado pela tua graça. Sim, Senhor. Senhor, a minha oração é nada mais daquilo que já está ouvindo aqui, Senhor. Eu oro para que a tua graça, a tua presença, que o Senhor direcione essa noite de uma maneira muito carinhosa, Senhor, com a gente. Sim, Pai. Senhor, nos faça um carinho, Senhor, através dessa palavra e nos conduza, de fato, a triunfo diante do Senhor. Sim, no nome Pai. de Jesus, que a tua palavra seja, de fato, uma verdade que nos liberta essa noite. Sim, Pai. No nome de Jesus, Senhor, abre o meu coração para ouvir, para receber, assim como cada um irmão está aqui, Pai. Sim, No Pai. nome de Jesus. E também quero orar de maneira específica, Pai. Talvez algumas pessoas não estão acompanhando o raciocínio desde ontem, Pai. Mas o teu Espírito Santo é maravilhoso, é capaz Sim, de fazer infinitamente mais. Então, Senhor, essa noite, mais uma vez, Pai, continua falando conosco, Amém. através do teu Filho. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Boa noite, irmãos. Muito bem. Vou dividir uma folha com vocês. Ela não veio grampeada, então nós temos algumas folhas, mas eu vou começar pela primeira. Acho que nós vamos dividir só a primeira folha e à medida que a gente for avançando, a gente vai com mais folhas. Você vai receber também uma caneta. Se for possível, você devolva no final da reunião a caneta, porque aí a congregação pode usar isso em outras ocasiões, tá bom? É uma forma da gente ser bom mordomo daquilo que o Senhor tem nos agraciado. Vamos devagarzinho. Oi? Faz isso. Não, tá tranquilo. Obrigado, irmão. Calma que eu vou explicar. Queridos, essa folha vai ficar para você. Se você tiver coragem, atenção, essa folha vai ficar para você. Você devolva a caneta no final, porque a congregação pode usar isso em outras ocasiões, tá? Se você tiver coragem, escreva o seu nome na folha, tá? Vamos ter o cuidado de não ser tentado de olhar a folha do vizinho. Vamos só ver a nossa. Se concentra na tua. Tudo bem? Todo mundo recebeu? Vamos lá. Salmo 36, versículo 9. Deixa os irmãos projetarem aqui. Ah, é verdade, está sem o projetor. Salmo 36, versículo 9 diz assim: Contemplai-o e sereis iluminados. Desculpa, eu citei 34:5. Salmo 34:5. Contemplai-o e sereis iluminados.
Alguém ficou sem folha? Não? Jóia, obrigado. Então o texto bíblico está ensinando o quê? Quando eu olho para Jesus, que é a luz, eu sou a luz do mundo, Jesus falou. Quando eu olho para Jesus, que é a luz, eu vejo a minha própria vida. Contemplai-o e sereis iluminados. Então, quando você vai, por exemplo, num conselheiro, um psicólogo, se você vai num psicólogo, ele vai te examinar segundo a teoria que ele segue. Se ele seguir uma teoria comportamental, psicanalítica, junguiana, não importa a teoria que ele seguir, ele vai ouvir a tua história segundo a teoria que ele segue. O problema na psicologia é que nós temos mais de 2.000 teorias. Então você vai para onde? O que acontece com a Bíblia? A Bíblia não é um manual de medicina, mas a Bíblia é um manual de funcionamento do ser humano. Porque como Deus criou o ser humano, Deus criou padrões de funcionamento dentro desse ser humano. E a Bíblia vai nos ensinando a respeito disso. Por isso que o texto bíblico diz assim: contemplai-o e sereis iluminados. Então, por exemplo, eu estou olhando minha mão, não tem muita luz. Eu estou vendo algumas imperfeições da minha mão, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou aproximar minha mão da luz. Quanto mais eu aproximar minha mão da luz, mais eu vejo as imperfeições da minha mão. Faz sentido? Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós vemos as imperfeições nossas. Aí então, Salmo 36, versículo 9, diz assim: na tua luz temos a luz. Então, à medida que eu olho para Cristo, eu recebo luz de quem eu sou. Por isso que Cristo é o Filho do homem. O que quer dizer como Filho do homem? Quer dizer que ele é tudo aquilo que eu e você devemos ser. Então, onde é que eu sou corrigido? Eu sou corrigido à medida que eu olho para Cristo. Então, não é olhar para um irmão, não é olhar para uma placa de igreja, não é olhar para uma doutrina, é olhar para Cristo. Eu vou olhando para Cristo, eu vou recebendo luz de quem eu sou. Está dando para entender até aqui? Você pega o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ficou cerca de 33 anos convertido. E aí ele passou ao Senhor, quando ele foi decapitado. Desses 33 anos, nós dividimos mais ou menos em 3 etapas de 11 anos. Os primeiros 11 anos ele passa na cidade natal dele, junto com a família dele. Então lá ele foi trabalhado pelo Senhor. Depois ele é buscado lá e ele inicia as viagens missionárias e o ministério dele. Tá bom. O apóstolo Paulo, quando ele inicia suas viagens missionárias, ele diz assim: porque eu não sou em nada inferior aos demais apóstolos. No meio da caminhada dele, ele diz: porque eu sou um com os apóstolos. No final da caminhada dele, ele diz: dos pecadores, eu sou o principal. Quanto mais ele cresceu, mais ele viu a extensão do pecado dele. Faz sentido? Então, quando nós, os líderes, somos altivos, e com isso eu me incluo, quando a gente prega de uma forma altiva, quando não tem confissão dos nossos erros, quando nós nunca sofremos, isso não é evidenciado para os irmãos, porque é óbvio que nós temos sofrimentos. Quando nós, de alguma forma, somos altivos na nossa pregação, meus queridos, tem uma chance enorme de nós não estarmos olhando Cristo. Porque é impossível
olharmos Cristo e não termos misericórdia dos irmãos. É impossível. Assim, eu tive uma ocasião, já compartilhei com os irmãos, eu tive uma ocasião, eu tive um problema de compulsão na minha vida, e essa compulsão foi sexual durante muitos anos. Nunca traí minha primeira esposa, só conheço 2 mulheres, minha primeira esposa e minha segunda esposa. Primeira esposa passou para o Senhor, fiquei viúvo, para aqueles que não me conhecem, fiz um segundo casamento, o Senhor me guardou em pureza sexual, mas eu me converti aos 15 anos cheio de impureza sexual, mas cheio de impureza sexual. O Senhor foi me trabalhando, levei 12 anos nesse processo. No meio desse caminho, eu atendi um irmão que estava com lutas sexuais. E ele foi falando os princípios, ele foi ouvindo, obedecendo. Com 4 meses que a gente estava conversando, ele teve uma queda grave. E eu abri a caixa de ferramentas. Mas eu descasquei o irmão. Olha o que você está fazendo, o que você pensa. No meio da fala, o Espírito Santo falou comigo. Quem é você para tocar um filho meu desta maneira? Ou você está esquecido dos 12 anos de misericórdia que eu tive com você? Te suportei muitos anos. Quem é você para tocar indevidamente um filho meu? Parei a conversa, pedi perdão para o irmão, falei o que Deus tinha ministrado, comecei tudo de novo de um jeito gracioso. Alguns anos mais tarde, tive o privilégio, numa viagem para Goiânia, na viagem. Tem épocas que o Senhor abre os céus. Eu já estava lá em cima mesmo, né? Viajando de avião. E aí o Senhor me abriu um estudo da graça. E eu fui estudando no voo, fui estudando. E, meus queridos, o estudo da graça possivelmente foi um dos estudos que mais me transformou. Porque eu entendi como é a expressão do amor de Deus. Não é uma expressão religiosa, dura, brava, ríspida. É uma expressão firme, que trata tudo o que é necessário, mas que trata de forma graciosa. Ele é firme, mas ele é totalmente acolhedor com os nossos pecados. Em especial, se a gente responde em arrependimento. É uma coisa maravilhosa. Então, nós vamos começar agora a abrir as listas de pecado e olhar para dentro de nós. Porque à medida que nos aproximamos de Cristo, é para a luz ser jogada dentro de nós. Então, a finalidade do estudo não é apontar o dedo para ninguém. A finalidade do estudo é que você tenha a coragem de dizer: eu tenho essa tendência. Eu tenho essa tendência. Por quê? Porque à medida como nós estudamos hoje de manhã, eu tenho uma companhia. À medida que nós estudamos hoje de manhã, nós vimos que à medida que a gente identifica os nossos pecados e dá nome para os nossos pecados, nós estamos nos preparando na primeira fase da vida cristã, que é de criancinha. E aí nos preparamos para avançar para a segunda fase, que é a luta contra Satanás, que é a fase da juventude espiritual. Então vamos lá. A primeira lista e única lista citada pelo nosso Senhor Jesus está em Marcos capítulo 7. Só Marcos cita essa lista. Ninguém mais cita essa lista. O livro de Mateus trata de Jesus para os judeus, então trata Jesus como rei. O livro de Marcos é escrito para os romanos, então mostra Jesus como um servo. E todo servo tem que saber identificar suas fraquezas. Ele tem que saber identificar quais as áreas que tem dentro de si, que são áreas difíceis dentro de si. Então o texto bíblico diz assim, Marcos 7, começando com o versículo 18. Então lhes disse, assim vós também não entendeis?
Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Meus queridos, Jesus cita uma lista de coisas que vêm de dentro do homem. Nós temos que lembrar, nós vamos olhar possivelmente 8 listas. São as principais listas, mas não estão listados todos os pecados. Mas são listas que o Senhor citou, Paulo citou e Pedro citou. Nós vamos dar uma olhadinha nessas listas. Alguns pecados são repetidos, então nós vamos pular eles. Nós temos que lembrar que nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. O livro de Gálatas esclarece isso dizendo assim: as obras da carne são conhecidas em são. Então, quem aqui essa semana ou esse mês brigou com alguém? Levanta a mão. Certo? Lá, nós vamos olhar já, diz assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, adultério. Aí diz: inimizades, iras, porfias, ciúmes, dissensões, facções. Todo tipo de briga, de encrenca, não é do diabo. É da carne. Chega de culpar o diabo. Porque tem coisa que é da carne. Tem uma piadinha, é piada, é óbvio, mas tem uma piadinha que diz que o pastor terminou a reunião da igreja, ele estava fechando a localidade, o templo. Aí, a hora que ele trancou o portão, ele viu o diabo sentado, cabisbaixo no meio-fio. E aí ele falou: ô diabo, o que houve? O diabo falou: estou aqui bem triste. Mas por quê? Os irmãos aí, eles me culpam de tanta coisa que eu não tenho nada a ver. Porque tem coisa que é obra da carne. Não tem a ver com o diabo. Eu estou contando uma piadinha, mas ele é um inimigo. Acho que vocês estão me entendendo, né? Então, primeiro pecado que Jesus cita. Porque de dentro do coração do homem é que brotam, primeiro pecado, maus desígnios. O que é maus desígnios? Literalmente maus pensamentos. Então, o que é isso? É todo pensamento que não é conforme Deus. Tem alguns pecados, do meu ponto de vista, que tocam todos nós. O orgulho vai tocar todos nós. O mau desígnio vai tocar todos nós. Todos nós temos pensamentos que não são segundo Deus. Mas, queridos, deixa eu falar uma coisa. Alguns de nós temos uma mente que não desliga. Quem tem uma mente assim, que não para? Esses irmãos têm chance de ter maus desígnios. Porque vão ter muitos pensamentos que não são segundo Deus. Quem aqui já matou alguém na cabeça? Volta aqui. Gente, vamos tentar não nos distrair. Mau desígnio. Vocês estão me entendendo? Quem aqui já teve um pensamento de ter algo que Deus não quer para você? Inveja. Mau desígnio. Um pensamento. Você está me entendendo?
Quem aqui teve fantasias, inclusive sexual, ou fantasia de dinheiro? Quem aqui já andou na rua com a cabeça baixa na esperança de achar dinheiro jogado? Eu não vou falar da Mega Sena, porque eu tenho certeza que os irmãos não jogam. O que é isso? Mau pensamento. Por que nós fantasiamos? Porque a vida está doída. Aí você resolve o problema, ao invés de caminhar em direção à dor e resolver, você resolve o problema pensando numa fantasia. A mesma coisa, não precisa levantar a mão, pensamentos sexuais. Tudo isso é mau desígnio. Uma mente que pensa fora da vontade de Deus. No meu primeiro casamento, eu dizia assim: olha, eu preciso morder a língua. Não, eu preciso morder a língua para depois tentar morder o cérebro. A minha mente pensava demais. Sabe quando você morde a língua, que você quer falar alguma coisa e não fala? Alguém aqui já mordeu a língua? Eu precisava ir além. Sabe por quê? Porque eu tinha que morder o cérebro. Eu tinha que não pensar. Porque a minha mente, ela é ácida. Teve um dos anos aí de viuvez em que eu chamei os meus filhos, não menos que uma meia dúzia de vezes aquele ano, cada um deles. E pelo que eu pedi perdão? Por uma mente ácida. Eu sou brincalhão. Se eu estiver cansado, eu brinco, mas eu brinco de um jeito ácido, que machuca as pessoas. Parece que tem hora que o cérebro habita na língua. Não dá nem tempo de processar. A hora que você vê, você já falou. O que é isso? Mau desígnio. Então você tem aí um S de sim, um N de não e um T de talvez. Sinaliza aí se você tem esse pecado ou não. Oi? O sim basta. Se você quiser, põe um sinalzinho de mais, de que aquilo é muito acentuado dentro de você. Pode ser? Oi? É. Vamos lá. Primeiro pecado. Segundo pecado. Prostituição. Jesus falando de sexualidade. Por que Jesus cita prostituição? Meus queridos, o primeiro pecado na face da terra a atingir a gente é na mente. É na mente. Porque tudo começa onde? Na mente. Por isso, mau desígnio. Você lembra quando Josué introduziu o povo de Israel em Canaã? Lembra? Lembra que eles atravessaram o Jordão e qual a primeira cidade que eles enfrentaram? Jericó. Deixa eu explicar. Canaã não tipifica o céu. Por quê? Porque em Canaã nós temos 7 inimigos. Os cananeus, jebuseus, ferezeus, os heteus, os heveus, os gigarzeus, tem mais um, são 7. Acho que os amorreus vieram depois. São 7 inimigos que eles tinham. Então, não representa o céu, porque no céu nós não teremos inimigos. A Canaã representa a vida cristã. É uma terra onde mana leite e mel, mas é uma terra onde nós temos inimigos a serem vencidos. Qual o primeiro inimigo? Jericó. Jericó era uma fortaleza, que representa o quê? Nossa mente. Porque Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela
renovação da vossa mente. Só que, meus queridos, alguns de nós temos pensamentos que são fortalezas mentais. O que houve comigo? Eu fui iniciado aos 6 anos de idade com brincadeira sexual. Eu me converti aos 15, então eu tive 9 anos de um período crítico da minha formação, convivendo intensamente com isso. O que houve? Registrou. Mas registrou. Quando eu tenho um encontro de homens, que eu vou falar o tipo de tentação que eu tive, que os irmãos estão tendo, Deus cita, volta na mente as cenas. As cenas estão na minha mente até hoje impressas. Pela graça de Deus, no dia a dia, elas não existem mais. Mas quando eu falo, elas são recuperadas com relativa facilidade. O que é isso? Isso é uma marca, uma fortaleza mental que existe na minha mente. Alguns dos irmãos aqui têm essas fortalezas mentais, maus desígnios. Eu tive na sexualidade. Tem irmãos aqui que foram desprezados. Desprezados por pai, desprezados por mães, desprezados por irmãos, por tio, por tia. E isso vira uma fortaleza mental. Eu pedi permissão para uma irmã esses dias para eu dar esse testemunho dela. O marido dela traiu ela sistematicamente. Aí ele arrumou uma amante, saiu de casa, foi ficar com a amante. A amante era tão perversa que ligava para ela quando estava com o marido dela, porque ele não se separou. Uma mulher perversa. Tá bom. Aí ele teve uma crise de pânico, veio para mim e aí Deus quebrou ele. Pôs tudo em ordem, confessou, pediu perdão, pôs em ordem com os filhos, pôs em ordem com ela, tudo resolvido. A irmã, de vez em quando, tinha um acesso de ira. E eu não conseguia ajudar. Não conseguia ajudar. Mas, querida, por que dessa ira? De onde que veio isso? Vasculhei tudo que eu conhecia para tentar achar. Não consegui achar. Um dia, num momento tranquilo, ela deixa escapar. Ela diz assim: César, toda vez quando ele estava fora de casa, que eu estava tranquila, a amante ligava. O que acontece comigo? Eu não posso ver eu e ele tranquilo, porque eu tenho medo que ela vai ligar. Uma fortaleza mental. De falar, tirou com a mão. O Espírito Santo a visitou e ela foi liberta. Então, todos nós registramos determinadas coisas na cabeça, estabelecemos determinados padrões mentais, e esses padrões mentais fazem a gente funcionar. Vocês estão entendendo? Alguns aqui, por exemplo, tiveram privação de dinheiro, tiveram necessidade na infância, são tentados a levar vantagem. Um pensamento indevido, que não é da natureza de Deus. Então, o primeiro impacto que todos nós recebemos está na mente. E o segundo? O segundo impacto está na sexualidade. Mas aí eu preciso esclarecer para vocês. Lembra do pecado de Adão e Eva? Qual foi o pecado deles? Desobediência. Deus mandou não comer do fruto e eles comeram do fruto, certo? De que jeito que o pecado apareceu? Eles se viram nus. Mas o que tem uma coisa a ver com outra? Por que apareceu? O pecado foi desobediência. Mas por que quando eles pecaram, eles viram que estavam nus? Até então, eles estavam nus e não se incomodavam. Do meu ponto de vista, o irmão Romeu, uma vez conversando com ele sobre essa porção, ele falou assim: César, eu acho que está ligado à glória de Deus, porque eles perderam a glória de Deus. Então eles tiveram a nudez. E eu acho que faz sentido. Mas
Toda vez que Deus julgou a terra, julgou porque havia avanço de problema sexual. Então, sabe a minha impressão? Eles saíram de um estado de inocência e foram para um estado de avanço de pecado. Eles experimentaram toda a sequência de pecado. Quando Deus julgou em Noé, o texto bíblico diz que os filhos de Deus tomavam as filhas dos homens. O texto então sugere que filhos de Deus, uma descendência santa, se ligando a mulheres que não tinham santidade, que eram ímpias. E aí eles produziram homens valentes. Quando você vê em Lucas 17, diz que eles produziram, Lucas 17 diz que eles se casavam e davam-se em casamento. Então você vê essa ideia da sexualidade inserida naquela cultura. Qual foi a segunda vez que Deus julga a terra? Em Sodoma, onde há uma sexualidade desenfreada. Então, a palavra prostituição, ela é muito parecida com a palavra impureza, que significa no original o quê? Todas expressões de sexualidade que não agradam a Deus. Todas as expressões. Vai desde pecados de masturbação até pecados de relação sexual ilícita, passando por fantasia, por pornografia, por teleerotismo, por seja lá o que for. Então a palavra prostituição é toda forma de sexualidade contra a natureza que Deus criou. Sexo é bom, é santo, é prazeroso, mas é para ser feito dentro do casamento com o sexo oposto. Apenas nessa realidade. Não é para ser feito de outra forma. Então, qualquer expressão que você tenha de sexualidade constitui prostituição. Então, pensou em alguém que não é teu? E, queridos, aqui nós temos um problema. Nós não temos as crianças dentro, né? Só tem os bem pequenininhos, então está tudo tranquilo. Tá. Que idade ela tem? 8. 12. Tá. Eu vou falando com jeito aí. Tá? A outra bebê também. 4. Tá bom. Eu vou falando com jeito. Então, o que acontece? O que é prostituição? É toda a expressão que você tiver. Minha irmã, deixa eu te explicar uma coisa. Homem funciona sexualmente por visão. Vocês moram no Rio de Janeiro. Então, ou vocês têm muito estímulo e isso virou nada, você está entendendo? Ou você vai ter lutas com isso. Eu venho de uma região quente, e o verão nosso é verão parecido com o do Rio, 40 graus, 38 graus. A mulherada usa roupa que não deveria usar, roupa que expõe, roupa. Pouca roupa. Isso. Mulherada usa pouca roupa. Certo? E aí, isso vira um problema. Então, os homens podem ser tentados nisso. Você está entendendo? Se o teu marido for tentado nisso, você tem que ter tolerância. Até ele aprender a lidar com os olhos. Então, eu tive problemas e lutas, sentei no primeiro casamento, confessei tudo. Tá bom, enviuvei. Estou em paz, estou sossegado. Pedi para os filhos permissão para ter uma amizade pública com a Sara. A Sara diz que eu criei um conceito novo de namoro. Amizade pública. Eu precisava conhecê-lo. Fui num restaurante em Londrina que eu não conhecia. Não me toquei que eu precisava reservar a mesa. Cheguei lá, o restaurante cheio. Nós aguardamos uns 20 minutos até liberar a mesa. O problema é que o banheiro do restaurante era em cima e tinha uma escada. E a moça me colocou, a minha Sara, no pé da escada. A mulher era verão, a mulherada de roupa curta, subia. Se eu levanto a cabeça, eu vejo a calcinha. Eu viúvo, despertado para alguém,
cheio de paixão dentro de mim, como é que eu faço? 20 minutos esperando assim. Aí a Sara se tocou. Ela já conhecia a minha história. Ela falou, você está de cabeça baixa, né? Eu falei, Sara, se eu levantar a cabeça, eu vejo que eu não devo. Eu vou ficar de cabeça baixa. Era uma lição que eu tinha aprendido 20 anos antes. O Senhor me levou até Jó, e Jó 31:1 diz assim, fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, eu os fixaria numa donzela? Meus queridos, a gente aprende a guardar os olhos. Vi esse texto, chamei minha primeira esposa, falei para ela, ó, chegou a hora de eu tratar os meus olhos. 2 anos aprendendo a fazer isso daqui. Isso é instintivo em mim até hoje. Se eu estiver andando na rua, cruzar com alguém, tiver alguma situação, eu vou abaixar a cabeça, vou desviar o olhar. Por quê? Porque o homem precisa proteger os olhos. Diferente da mulher. Uma mulher, quando ela pensa em alguém que não lhe é devido, ela chega para a gente e diz assim, ai César, tive um sonho. Querida, você sonhou com o quê? Sonhei que eu estava conversando com um homem numa praça. Ele tinha rosto? Não. Mas a gente conversava há um tempão. Porque qual é a necessidade da mulher? Conversar. Você quer amar a tua esposa? Converse com ela. Aliás, vira para ela e diz assim, querida, eu vou conversar um pouco mais com você. Aproveita. Volta aqui. Homem não precisa falar muito, mas tem que falar tudo o que é necessário. Se ela tem necessidade de conversa, a gente dá conversa. Você está entendendo? Então, você vai ter na mente, tem alguns irmãos aqui, alguns jovens que lutam com pornografia, com celular, podem lutar com revista, é uma coisa que já não existe quase hoje, mas podem lutar com isso daí, podem lutar com contos eróticos. Tudo isso, queridos, está dentro do pacote da prostituição. Então, se você tem essa luta, de uma maneira ou outra, sinaliza aí. Um sim, um não ou um talvez. Terceiro pecado. Furto. O que é furto? Roubo. Alguém aqui já roubou algo de alguém? Levanta a mão. Levanta alto. Volta, gente. Volta. Se você roubou e o Espírito Santo falar com você, corrija isso. Qual é a instrução na lei mosaica? A gente corrige isso com 25% de juros. Na lei mosaica. A gente paga um dano por isso daí. Se você... Mas deixa eu dizer qual é o roubo, o furto mais comum que existe. O furto do tempo. Você precisa dar um tempo para o seu filho e você não dá. Você precisa dar um tempo para a sua esposa e você não dá. Pode ter o roubo do afeto. Você precisa dar um afeto que você não dá. O Espírito Santo já vem falando com você e você fica na tua luta, fica embaçado e não consegue fazer isso. Então, faça um cálculo dentro de você de se existem coisas que você tem furtado
das pessoas. Eu furtei o caixa da farmácia do meu pai e furtei a bolsa da minha mãe. Eu furtei essas duas coisas, né? Então aí quando o Senhor me deu clareza, já não tinha mais condições de resolver isso. Mas são coisas que a gente precisa fazer. Queridos, o Espírito é bem curioso. Eu fui um filho relativamente bem obediente. Eu não tive grandes problemas com os meus pais. Quando eu nasci, minha mãe falou que eu seria diferente por algum motivo. Minha mãe era uma mulher, ela foi católica quase toda a vida, uma católica não voltada a ídolos, mas uma católica não muito praticante. Mas minha mãe tinha uma fé e um temor a Deus único. Então eu nasci, minha mãe falou, essa criança é diferente. Ela achou que eu seria padre. Depois, quando eu me converti, fui para a igreja evangélica, ela entendeu tudo que Deus estava fazendo. Tá bom. E fugiu porque eu estava falando isso. Já vou voltar. Eu fui um filho relativamente obediente. Eu tive 2 enfrentamentos com meu pai para fazer psicologia, que ele não queria que eu fizesse medicina. E aí, só que a resistência dele durou umas 10 horas, depois ele me pediu desculpas. Mas aos 13 anos de idade eu vendia relógio. Eu trabalhei muito cedo. E eu fui trabalhar numa joalheria e eles me davam uma sacola de relógio, joia, e eu saía vendendo. E aí, amo dar uma joia. Quem é beneficiado? A Sara. Eu amo dar uma joia, né? Porque é uma coisa que ficou na minha memória desde lá de trás. Tá bom. Num dia das mães, o pai dá um relógio para a mãe. Filho, não tem dinheiro. Meu pai tinha 6 filhos estudando fora. Pai, claro que o senhor tem dinheiro. O senhor vende um bezerro e dá um relógio para a mãe. Filho, eu não tenho dinheiro. Pai, o senhor tem dinheiro. Compra um relógio para a mãe. E meu pai trombou comigo e não comprou. Tá bom. Me converti aos 15. O André nasceu aos 26 anos mesmo. Nasceu em fevereiro. Chegou o Dia das Mães em maio. Quero que o André dê um presente para a mãe. E eu não tinha dinheiro. Qual a memória que o Espírito Santo trouxe? Do meu pai. O que o Espírito Santo fez comigo? Vai lá e pede perdão para o seu pai. Fui até ele, pedi perdão para ele por isso. E aí ele falou, filho, o pai não lembra, não é necessário, ele não era cristão. Isso aqui não é necessário, mas era necessário para mim. Então não se surpreenda se o Espírito Santo trouxer alguma memória dentro de você de algum pecado que você precisa trabalhar. Não se surpreenda, porque é possível que isso ocorra. Então, o terceiro pecado, roubo. Quarto pecado, homicídio. Alguém aqui já matou alguém? Acho eu que nenhum de nós. Mas não, isso é um sim. Porque todo pecado, a pergunta dele é, eu fiz um roubo quando criança, depois nunca mais tive isso. Todo pecado praticado está dentro de você. Toda inclinação está dentro de você. Mas está mortificado. Vamos lembrar, pecado perdoado é pecado confessado é pecado, mas a inclinação daquele pecado está lá dentro de você, mesmo que tenha sido quando criança. Faz sentido? Eu dei um exemplo hoje, eu vou usar esse exemplo com vocês. Empresta uma caneta. Vocês se lembram de 7 quedas em Guaíra, no Paraná?
não das quedas do Iguaçu. De Foz do Iguaçu vocês conhecem as quedas, certo? Mas existiam umas quedas menores na cidade de Guaíra, chamadas Sete Quedas. Então, está aqui. São as quedas. Só que ela foi inundada pelo lago de Itaipu. Então o rio encheu e encobriu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sete quedas existem? Existe. Ela aparece? Esse é um exemplo perfeito do nosso pecado. Nosso pecado, quando a gente se enche de Deus, ele fica mortificado, coberto, mas ele não está erradicado. O que acontece? Se eu sair de Deus e parar de me alimentar de Deus, isso desce e começa a aparecer aquela inclinação. Então, se você teve uma inclinação na infância de roubar, e você fez um roubo, essa inclinação está dentro de você. De um jeito suave, às vezes é uma quedinha pequenininha, mas está lá dentro de você. Está fazendo sentido? Por isso que o Espírito vai nos levando para tratar todas as coisas. Está fazendo sentido? Preciso explicar? Não, porque você tem os que você já praticou. Tem coisas que você nunca praticou. Por isso, o primeiro, aí é mau desígnio. Isso, longe de Cristo, isso. Então, mas você tem que fazer uma distinção. Você pensar em furtar não é furtar. É mau desígnio. Mas não é furto. Você furtar, aí é a conduta do furto. Então, por isso que o primeiro pecado qualificado é o do pensamento. Tem determinados pecados que rodeiam a mente da gente, mas não atingem a mão da gente, a conduta da gente. Está dando para entender, certo? Posso seguir? Quarto pecado. A desculpa, homicídio. Então, qual é a forma mais comum de matar? Língua. Língua mata. Provérbios 18, versículo 21. O poder da vida e da morte está na língua. Queridos, nunca fale de alguém que não estiver presente. Só tem uma pessoa no nosso meio que pode tratar de um pecado de alguém que não está presente. Quem é essa pessoa? Aquela pessoa que tem autoridade para tratar aquele erro. Então, por exemplo, o Willy e a Luciana têm autoridade para tratar o Pedro. O Pedro pode não estar presente, que os dois têm autoridade para conversarem entre si sobre o Pedro. Vocês estão me entendendo? Porque eles têm autoridade. O governo da igreja, o governo local, tem autoridade para conversar sobre um irmão, sobre como fazer, como agir, como proceder. E tem que ficar ali entre o governo, não é para vazar, muito menos em casa. É para ficar no governo. Pra vocês terem noção, eu sou tão discreto nesse tema que a Sara é psicóloga e ela não sabe quem eu atendo. Porque não é para ela saber. Os irmãos estão entendendo? A gente tem que ter discrição com aqueles que nos procuram, de alguma forma. Assim é sutil, é perigoso. Você está me entendendo? Se você estiver procurando por um aconselhamento, tudo bem. Se você estiver contando por contar, eu não faria. O melhor é não fazer. Tudo bem? O bom senso diz que o ideal é não expor o irmão.
Quem ama, cobre multidão de pecados. Agora, se você for fazer um elogio, olha, eu falei uma coisa errada e a pessoa foi tão gentil comigo, tão graciosa. Você não faria isso? Mas não é esse o caso. Então não é para você fazer. Se o outro errou, é para você cobrir a multidão do pecado dele. Está fazendo sentido? Não, vai ser fofoca. E isso faz o quê? Matar. E meus queridos, me parece, eu rodo por tudo quanto é canto, mas me parece que o esporte preferido dos irmãos na casa de Deus é falar dos outros. Uma coisa que impressiona. E isso mata o ambiente. Qualquer pai aqui minimamente sensato, qualquer pai ou mãe minimamente sensato, tem profunda tristeza quando pega um filho queixando do outro. Qual vocês acham que é o sentimento de Deus Pai? É um sentimento de tristeza. Vocês estão entendendo? E aí entra o que o texto bíblico diz. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Este pecado entristece e entristece muito o Espírito Santo de Deus. Nós deveríamos ser discretos, morder a nossa língua, morder o nosso cérebro. Quando falar, falar com profundo jeito e profunda sabedoria. Vocês estão entendendo? E a grande maioria das coisas não é necessária de ser dita. Tá, e quando dizem para a gente, está falando em termos de aconselhamento? Porque se está falando por falar, querido, vamos fazer uma coisa, fulano não está aqui. Então vamos mudar de assunto? Pronto. Na minha casa, na minha. Eu, a Sara, eu, meus filhos, eu, a Sara e a Mariana, na minha casa, eu não permito que falem de terceiros. Gente, fulano não está aqui presente. Eu tive um irmão muito querido, um missionário canadense. Ele era muito correto. O irmão Ted. Ele era muito correto. E ele era um missionário numa igreja em Campinas. Tá bom. Ele criou um hábito. Terminava a reunião da igreja, estava ali num grupo, conversando, de repente, alguém falava de um terceiro. O que ele fazia? Saía da roda, ia buscar o terceiro, trazia o terceiro para a roda e dizia na frente de todo mundo, agora nós podemos continuar a conversa. Fica a dica. Ele era um homem bem determinado, muito disciplinado, muito correto. Lembrava o Dag, estou conhecendo o Dag. Lembrava assim, mais quieto, mais correto, mais firme, mais determinado para fazer aquilo que era necessário fazer. Então nós deveríamos ter essa atitude na nossa mesa. Líderes aqui, líderes, seja você o líder que for, não fale de irmãos da igreja. Porque sabe o que você vai colher? Falta de fé nos seus filhos. Você vai colher filhos com fé esfriada. Porque o evangelho é para transformar a gente. Quem ama, cobre multidão de pecados. Quem ama, cobre o pecado do outro. A gente descobre com a finalidade de tratar. A gente não descobre de outra maneira. Está fazendo sentido? Certo? Vamos? Provérbios 18, 21. Quarto pecado, quinto pecado, adultério. Procura alguém da congregação que tenha essa área tratada.
na vida dele, para você poder abrir o seu coração. Uma vez que você fez isso com esse irmão, aí o Senhor vai te dar ocasião de poder falar com o teu parceiro. Porque do meu entendimento, o parceiro tem que ter uma noção do que acontece com a gente. Não tem jeito. É o parceiro quem tem que ter. É uma verdade que tem homem, tem mulher que é insano, que é meio fora da casinha. Então nós vamos ter que buscar bastante ajuda para ver se é para a gente falar ou não. Tem alguns que podem estar doentes. Você não vai virar e vai falar com o teu parceiro doente. Verdade tem tempo de vir para fora. Então a gente busca isso com clareza. Tudo bem? Posso passar para o próximo pecado? Avareza. Agora ele pôs na mesa o tema do dinheiro. Então ele pôs do pensamento, ele pôs da sexualidade por 2 vezes, ele pôs da conduta, o furto, e ele pôs da língua. Agora ele está falando o quê? De uma outra atitude, que é a avareza. Nós entendemos por avarento aquele que é mochiba, mão de vaca, muquirana. Mais alguma expressão? Pão duro, sovina, mão de vaca, samambaia, munheca de samambaia. Tá, lá do Espírito Santo. Volta aqui. Quem aqui sofre com questão de dinheiro para dar dinheiro? Levanta a mão. Sofre para dar, para ser generoso. Levanta a mão. Certo, alguns. Presta atenção no que eu vou te dizer. O conceito é muito mais amplo. Porque o que é avareza? Queridos, a avareza é um ídolo. Foge da avareza, que é a idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Foge da avareza, que é a idolatria. Sabe o que é avareza? No grego, o desejo. Eu não trouxe meu óculos, eu vou precisar. Desculpem. Empresta só um instante, deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, deu para ver. O desejo de ter mais. Aí, que mulher aqui tem desejo de ter mais sapato? Que mulher aqui tem desejo de ter mais bolsa? Mais chocolate. O desejo de ter mais. Porque, como que a gente... Volta aqui, gente. Gente, eu preciso da ajuda de vocês. Vocês falam muito entre vocês. E aí eu perco um pouco o raciocínio. Então eu preciso que vocês segurem um pouquinho. Pode ser? Tá. O que é a tradução nossa de avareza? É o desejo de guardar dinheiro, de guardar bens. Mas a palavra de Deus está dizendo que é um desejo de possuir mais coisas. Então, uma vez, um casal estava brigando na minha frente pelos sapatos dela. Tá bom, gente. Fazer o seguinte: vocês vão chegar em casa e vão contar os pares de sapato. 425. Nome disso? Desejo de possuir. Avareza. Aí um outro casal brigando pela quantia de bolsas dela. Que ela gastava muito com isso. Gente, vamos parar a briga? Chega em casa e conta. 72. Há necessidade disso? Não.
Vocês estão entendendo? Então, o que a gente precisa? Eu entendo que a mulher precisa ter uma coisa diferente para usar com determinada roupa. Eu entendo tudo isso. Não sou contra nada disso. Porém, a avareza é idolatria. Quantos aqui não estão devendo no cartão por terem desejo de determinadas coisas? Mas não é nenhum nem dois, não. São muitos, irmãos. Infelizmente, o tema do dinheiro é um tema que é pouquíssimo pregado dentro da igreja. E ele precisaria de ser aberto com os irmãos. Sabe por quê? Porque dinheiro é um senhor. Dinheiro é uma entidade que tem poder de mando. Vem aqui no instante. A palavra para dinheiro é mamon. Só que lá diz, não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a mamon. Você não pode servir a Deus e a mamon, certo? Só que a palavra Senhor usada para Deus é a mesma palavra Senhor usada para dinheiro. Dinheiro significa Kyrios, aquele a quem todas as coisas e todas as pessoas pertencem. Me lembra o seu nome? Alexandre. Olha o que o dinheiro faz. Vou ficar aqui. O dinheiro possui. Manda para onde quer. O dinheiro só não faz isso daqui. Mas o dinheiro tem o poder de conduzir a visão nossa, porque ele nos possui. Obrigado, irmão. Você tem galardão, viu? Você está conseguindo me entender? Queridos, parece uma loucura. Eu prefiro atender um adultério do que um problema financeiro num casamento. É óbvio que o adultério é muito mais grave. Mas o problema financeiro faz isso daqui com o casal. Depois de 5 a 10 anos nessa distância, para que eles vêm procurar ajuda, eles estão tão longe um do outro que eles estão cansados só de pensar em fazer o caminho de volta. Dinheiro é uma tragédia. É um tema que nós temos que saber lidar. Nós temos nas Escrituras 205 versículos sobre fé. Nós temos 208 versículos sobre salvação. E nós temos 2085 versículos sobre dinheiro. Um quarto da Bíblia é sobre dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é um senhor. Ele define condutas dentro de nós. E o pior aspecto do dinheiro é quando a gente fica avarento. A gente quer possuir, quer possuir, quer possuir, quer possuir, a todo custo e de toda maneira. Vocês estão conseguindo entender? Então, pecado. Que mais? Malícia. O que é malícia? Propósitos e desejos maus. Propósito e desejos maus. Isto é malícia. Você está entendendo? Então, toda vez que eu pensar, vou pensar do neto alguma coisa, o neto está olhando muito para o meu relógio. O neto quer roubar meu relógio. Eu estou sendo malicioso com ele. Eu estou atribuindo uma atitude que não existe dentro dele. Pelo menos eu suponho que não. Primeiro que ele não está nem olhando meu relógio. Então, eu estou atribuindo uma atitude que não existe. Queridos, malícia é a gente ter propósitos e desejos, pensamentos sobre os outros que são ruins. Você está entendendo? Aqui entra as manipulações. Quem aqui é manipulador? Levanta a mão.
queridos? O manipulador vai ter malícia. Como é que eu faço? Já sei, vou falar desse jeito aqui. Você está entendendo? E a manipulação é uma forma grave de mentira, porque ela é uma mentira arquitetada. Ela não é uma mentira onde a pessoa foi pega de última hora. Ela é uma mentira arquitetada. Então, ele vai ter malícia dentro dele. Que mais? Dolo. O que é dolo? Astúcia, fraude. Lembra do pecado culposo e do pecado doloso? O pecado culposo é quando não há intenção. O pecado doloso é quando a pessoa manipula para aquilo. Então, os jovens aqui querem uma determinada coisa que pai vai dizer não. Então, você dolosamente procura a mãe. Você joga. Está fazendo sentido? Mas eu posso sair dos jovens e eu posso entrar nos casais. Então, uma mulher que quer pedir algo para o marido e o marido ouve mais a filha do que ela. Ela joga com a filha, para a filha poder pedir determinada coisa. Essa astúcia, essa fraude que há dentro de nós. A diferença de a malícia é atribuir uma intenção numa pessoa. O dolo é ter uma atitude enganosa. Fez sentido? Certo? Dolo. Que mais? Lascívia. O que é lascívia? No original, é uma luxúria desenfreada. É aqueles que têm um nível de pecado sexual alto dentro de si. Tem crente que vê filme pornográfico. Vocês estão entendendo? Isso é uma luxúria. Então, a palavra lascívia aqui significa esta luxúria que há dentro da pessoa. Que mais? Inveja. A prostituição é todo tipo de pecado. A lascívia é um pecado naquela área muito mais intenso, muito mais forte. Você gasta dias, horas daquele jeito. Você está entendendo? Você diz para a tua esposa que você quer, desculpa, o jeito de colocar, você quer fazer swing, troca de casais. Você impõe para ela que o único jeito de vocês namorarem é de verem um filme pornográfico. Então, é uma coisa, a palavra luxúria implica numa intensidade maior, enquanto a palavra prostituição é qualquer expressão de pecado sexual. Fez sentido? Deu para entender? Não, a palavra prostituição se refere a qualquer tipo de pecado. A palavra luxúria é uma intensidade sexual desenfreada. Não é nem pensamento, já está no ato, você está indo para lugares indevidos, com pessoas indevidas, vendo coisas indevidas, você está numa atitude muito mais avançada. Tá? Você vai então para uma zona de meretrício, você vai para uma casa de swing, você vai para coisas desse tipo. Oi. Lascívia, eu pensando assim, eu acho que cai na prostituição. Não vai cair na lascívia. A lascívia é que eu não tenho condições de descrever, gente. Eu não vou descrever aqui de púlpito para vocês o que é a lascívia, porque é horrível. Você está entendendo? É uma devassidão sexual enorme. Eu poderia descrever coisas que casais praticam que entram na questão da luxúria, mas eu não vou fazer isso porque acho que é indevido eu fazer de púlpito, tá?
É uma ação. Aqui tem uma ação de prostituição muito intensa e desenfreada. Isso. E é um pecado descrito em 1 aos Coríntios, em 1 a Tessalonicenses, que Deus é o vingador. Então, se você colocar uma roupinha para despertar algo no menino que você não vai atender, a Bíblia diz, lá o texto bíblico vai dizer que você está defraudando. O que é defraudar? É despertar um desejo que você não tem condições de atender. Diz que Deus se torna o vingador disso. É o único pecado que desiste de Deus, que ele é o vingador. Tá? Então é um pecado sexual que cai lá na prostituição, que é a defraudação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, se não me engano ali pelo versículo 6 a 8. Tá? Que mais? Inveja. O que significa a palavra inveja? Cheio de labores, aborrecimentos, fadigas. Cheio de labores, aborrecimento, fadigas. Queridos, eu posso dar para vocês depois, pedir para a Carolina mandar para o William, todos os originais, com todo o grego, de todas as palavras. Mas eu estou resumindo aqui o que eu entendo que é o que mais esclarece aquela palavra. Mas eu tenho uma lista detalhada, só que são 17 páginas. Eu não ia dar isso para o William Xerocá para todos nós, tá? Então, a inveja. Quem aqui tem inveja? Ou luta contra? Deixa eu explicar o que é inveja de um jeito bem simples. É quando a pessoa adquire algo ou tem algo e você não tem alegria com aquilo. Você não tem alegria do marido bondoso que ela tem, você não tem alegria da felicidade que ele tem com a esposa, você não tem alegria dos filhos que ele tem, você não tem alegria com o carro que ele tem. O nome disso é inveja. Por isso que o texto está afirmando que vai ser cheio de labores, fadigas, porque você entristece de ver o avanço do outro. Vocês estão entendendo? Por exemplo, sem medo de errar, alguns irmãos vão vir aqui ver a localidade de vocês e terão inveja. Vocês acham que isso não acontece? Nós não invejamos apenas pessoas, nós invejamos coisas, invejamos atitudes, invejamos títulos, nós invejamos um monte de coisa. Cada um de nós tem uma luta. Vocês querem ver uma luta minha presente neste momento? É ridículo, mas eu estou lutando com isso. Eu já contei para vocês que eu aprendi a cuidar de carro por causa do meu pai. Então, meus carros sempre foram muito bem cuidados. Recentemente, eu comprei um carro que eu amei. Um carro médio aí, não é um carro caro, mas eu comprei uma Commander. E dei no negócio. A Commander foi embora. Aí eu brinco com a Sara, eu cruzo com uma Commander, eu falo para ela, enxuga a lágrima aqui. Mas o que me pegou? Eu fiquei sem carro. Aluguei um que vai chegar essa semana. Mas eu estou sem carro. Peguei um carro da minha irmã. E um carro simples. Gente, que luta. Porque eu ainda tenho a impressão que eu valho alguma coisa se eu tiver nesse ou naquele carro. Eu tenho 61 anos de idade. Eu tenho a maturidade que eu tenho, o entendimento que eu tenho, e esse negócio ainda não desceu totalmente aqui. Essa santidade está aqui, mas ainda não desceu totalmente aqui. Alguns meses atrás, antes de eu comprar a Commander, uns 2, 3 anos atrás, eu fiquei sem carro. Aliás, eu tinha comprado a Commander e dei para a Jéssica ir lá para o Rio Grande.
Filha, você vai com o carro seguro, vai com o carro do pai. E deixei ela usando o carro lá. Fiquei a pé. Um paciente ouviu que eu estava a pé, virou e falou, eu tenho um Fusquinha guardado. Você não quer usar? E eu fui usar o Fusquinha, feliz da vida, porque eu amo Fusquinha. Falaram na cidade que eu tinha quebrado. Não me incomodou, porque eu estava andando de Fusca, que é um prazer meu. Mas o carro da minha irmã é um carro bom, ótimo, de couro, cheio de coisa, cheio de opcional. Mas é um carro pequeno, baixo, não é. E eu estou lutando. O nome disso? Inveja. Aí eu vou numa reunião, eu vejo um outro irmão chegar com um determinado carro, eu tenho que lutar. O nome disso? Vocês estão entendendo? Esse é um outro pecado que eu acho que todos nós, de alguma forma, temos. Porque ele está nos 10 mandamentos. Está com qual palavra? Não cobiçarás a mulher, os bens, seja lá o que for do teu próximo. Você está me entendendo? Então é um pecado que todos nós lutamos. E o que a cobiça faz conosco? Aprisiona, gera fadiga. Por isso que o sentido dela é fadiga, é peso dentro de nós. Porque você está sofrendo pelo fato de não ter aquilo. Vocês estão entendendo? O que mais? Blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é difamação. É um discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Então é eu falar algo de alguém que não corresponde à verdade. Então, enquanto na malícia eu penso aquilo, na blasfêmia eu falo aquilo. Então, na malícia eu estou pensando. Na blasfêmia eu estou falando aquilo. O Willy, o Neto, tem desejo de roubar o meu relógio. Eu garanto que se você olhar a folha dele, lá no roubo vai ter o seu. Mas eu garanto. E ele estava sendo tentado agora. Eu estou difamando, blasfemando contra uma pessoa. Você está entendendo? É uma difamação que eu faço contra o outro. Por isso que Jesus foi blasfemado na cruz, porque falaram dele um monte de coisa que não era verdade. Que mais? Soberba. Na malícia você pensa, na blasfêmia você fala. É uma consequência. Eles estão muito perto. Tanto que na lista, tem uma lista em Efésios que eu não pus. Efésios 4:31 diz assim, só que a ordem está às avessas. Longe de vós, começa do mais grave, longe de vós toda amargura e ira e cólera e gritaria e bem assim toda blasfêmia e malícia. Então na malícia eu penso, na blasfêmia eu falo. Qual é a sequência disso? Eu gritar, encolerizar e ficar amargo. Vocês estão entendendo? Então, enquanto em um está o pensamento, em outro vai ter a atitude da fala. Você vai pensar, só que a Bíblia qualifica com 2 pecados, num pacote só. Porque para você falar, você tem que pensar. Certo? Blasfêmia, você pode cair nesse pacote todo aí. Só que a Bíblia vai pegar, por exemplo, a Bíblia pega soberba, orgulho, arrogância,
que são um pacote de palavras que definem mais ou menos a mesma coisa. Então, no homicídio, a gente vai ter essa questão da fala, que você tem no pensamento, que você tem na língua, certo? Soberba. O que é soberba? Avaliação excessiva de si mesmo. Este cara sou eu. Vocês estão entendendo? Gente, estou contando os meus podres. Eu fui muito tímido. E por ser muito tímido, eu fui muito inseguro. Eu comecei a pregar a palavra de Deus com 17 anos de idade, mais ou menos. Eu preguei o meu primeiro sermão em Jeremias 18, o vaso do oleiro, como eu falei para vocês. Tá bom. E aí, aquilo subiu um pouco, eu subi na plataforma. Já desci, já estou bem equilibrado nisso daí. Mas eu subi no salto, achando que eu era alguma coisa. E criei tanto problema com isso. Mas, o que acontecia? Tinha ocasião que eu saía do púlpito que ninguém falava nada. Como é que a minha soberba aparecia? E daí, irmão? Como é que foi? Eu achava um jeito de perguntar para alguém. Não faço mais nada disso. Porque entendi que tem dia que vai bem, tem dia que não vai bem, tem dia que eu estou ungido, tem dia que eu não estou ungido, tem dia que o público é receptivo, tem dia que o público não é receptivo, tem dia que a palavra é fácil, tem dia que é difícil, tem dia bom e tem dia mau. Entendi isso. E entendi que eu sou um mero instrumento de Deus, que o mérito é do Senhor, não tem nada a ver comigo. Vocês estão conseguindo entender? Mas isso subiu dentro de mim lá atrás. Lutei há alguns anos com isso dentro de mim. Hoje eu confesso assim com bastante equilíbrio, bastante graça, porque eu acho que eu estou relativamente tratado nisso, mas a soberba é um pecado que pode tocar qualquer um de nós. Só que a soberba é um pecado curioso, porque eu posso falar bem de mim mesmo, avaliação excessiva de si mesmo, isso é soberba, estou acima do outro, mas eu posso diminuir o outro. Então a soberba é uma avaliação excessiva de si mesma e ou um desprezo pelos outros. Você está entendendo? Onde eu diminuo os outros. Então, voltando ao exemplo que a Isabela deu, ela vai contar a história de uma amiga com quem ela teve um perrengue qualquer. Ela pode contar de tal maneira, denegrindo a imagem da outra. Pode ter dentro dela também uma atitude de soberba. Humildade significa aquele que se abaixa. Então eu tenho que olhar cada um de vocês e saber que qualquer um de vocês tem o poder de me corrigir. Pode ser usado por Deus para fazer uma correção na minha pessoa. Isso é uma atitude adequada num homem de Deus. Eu posso ser corrigido por qualquer irmão. Você está entendendo? Quando eu me acho muita coisa, isso é soberba. O último pecado, qual que é o pecado descrito? Loucura. O que é loucura na Bíblia? No Velho Testamento é traduzido por insensatez. O que é? Tolice, estupidez, insensatez e descuido. Sabe quando você faz uma coisa que é meio louca, meio fora de si? Todos nós aqui fazemos uma ou outra coisa desse tipo. Estou certo? Enviuvei. Lidei com a dor da viuvez. Mudei, fui morar sozinho. Alguma coisa mudou dentro de mim. Chamei os meus filhos e falei, filhos, não sei o que aconteceu, mas alguma coisa mudou dentro do pai. Aquela dor passou. Aí, eu nunca me incomodei de ficar sozinho. Nunca. O que aconteceu? Me vi no mercado conversando
com repositor de gôndola. Mas eu puxei a conversa a primeira vez com um homem, mas a segunda vez com uma mulher. Loucura, insensatez, tolice. Vocês estão entendendo? Uma tolice, um descuido, talvez. Então a palavra loucura significa aqueles atos que nós tomamos que a gente põe a mão na cabeça e diz, mas gente, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fui fazer isso daqui? Esse é um outro pecado que eu acho que qualquer um de nós pode ter. Porque por mais prudente, e eu sou bem prudente, mas por mais prudente que a gente seja, você pode estar num dia que você não raciocina bem, e aí você cai naquele pecado. Está dando para entender? O nome disso? Loucura. Condutas que não fazem sentido dentro da gente. Muito bem, meus irmãos, vamos parar. Amanhã nós entramos na segunda lista. Por que puxar um papo com uma repositora é ruim para mim? Porque eu já tive problema de vício sexual. Eu tenho que evitar conversar com alguém do sexo oposto. Não, eu não tenho problema com homem. Mas eu poderia ter problema com uma mulher. E se ela fosse charmosa? E se ela fosse bonita? E foi um ato de loucura para mim, é um exemplo que eu estou dando. Para mim, aquilo é indevido. Fez sentido? Que eu tenho que evitar. Pode ser que o que é para mim não é para você, mas para mim foi. Deu para entender?